Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? E eu tive a alegria de praticamente nascer num lar cristão e nascer na igreja do Evangelho Quadrangular, porque quando eu tinha 1 ano de idade, meus pais que ainda não eram convertidos e minha mãe muito doente, ela tinha uns problemas que os médicos não identificavam, ela tinha surtos que ela saía correndo, e era muito magrinha e rápida, né? Saía correndo e ninguém conseguia. E era difícil as pessoas segurarem ela. E era assim. Isso prejudicou muito o casamento e outros problemas de saúde também na minha mãe. Até que ela ouviu falar que na igreja quadrangular ia ter um pastor que estaria pregando sobre curas e milagres. E ela acreditou e foi. E no momento da oração, minha mãe se levantou para correr, o pastor só estendeu as mãos e repreendeu o espírito maligno, e minha mãe ficou liberta para a glória de Deus, e nunca mais ela teve aquele problema. Pode aplaudir ao Senhor Jesus? E aí então, a nossa família, né, foi aos pés do Senhor Jesus. Aí meus tios, tias e todos, né, conheceram melhor o Senhor Jesus, porque conheciam a história da minha mãe. E os médicos não tinham dado mais nenhuma esperança, não tinham solução. Mas Jesus é a solução. E eu cresci na igreja, né, na escola bíblica, ministrando na escola bíblica. A minha vida foi isso. Tanta gente tem tanta história. Olha, eu era bandido, me converti, eu era ladrão e graças a Deus me converti. Era isso, era aquilo, era atleticano, era corintiano na vida e agora criei juízo, né? Tanta gente tem uma história assim. Eu não tenho esse tipo de história. Minha história, nunca tive envolvimento com drogas, com nada desse tipo. A minha vida foi na igreja. Hoje eu estou tendo a oportunidade de conviver num ambiente fora de igreja, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de conviver na Assembleia Legislativa com gente de lugares diferentes, posições sociais diferentes, ambientes diferentes, convivo no palácio, em tantos lugares. Mas eu louvo a Deus por todos esses anos, desde a minha infância, adolescência, juventude, que Deus foi me preparando para que eu pudesse ser um instrumento também para influenciar pessoas de forma positiva, iluminando, resplandecendo. E Deus tem preservado a nossa vida e Deus tem nos usado aonde a gente vai. E eu louvo a Deus por isso. Quero agradecer o carinho, mais uma vez, do pastor Itamar e da igreja. Carinho pelas orações também que tem nos sustentado para que a gente possa cumprir a missão que Deus nos deu. Tá bom? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. É tão bom ver a igreja novamente, né? Ver povo, porque aí estamos vivendo tempos difíceis, onde a igreja ficou restrita a um número pequeno, e hoje nós estamos vendo um povo. Pena que ainda não dá para olhar para vocês e ver o sorriso de vocês. A gente que é pregador, a gente prega e gosta de ficar olhando nas pessoas, ver as reações, se estão fazendo cara feia, se estão fazendo cara bonita, se passou já de 1 hora o pregador, se o povo está meio bravo ou não, né? Então a gente não consegue ter esse feedback, essa leitura de vocês por causa das máscaras. Mas logo, né? Logo, cremos que tudo voltará à normalidade. Diz assim a palavra do Senhor, são 18h36, não vou passar das 19, assim pretendo. Capítulo 14, versículo 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante
para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assentaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Obrigado, Pai, porque creio que Tu estás aqui. E por isso não há motivo de nós termos medo. O Senhor está aqui. Isso é motivo para celebrarmos ao Senhor, de renovar a nossa esperança, as nossas forças, o nosso ânimo, pois temos uma longa caminhada pela frente. Há muitas coisas que precisamos fazer. Por isso pedimos a Tua ajuda, Senhor. E te peço que fale conosco ainda mais nessa noite, pois o Senhor já tem falado. Queremos ouvir a Tua voz e queremos mais do que isso, obedecer a Tua voz. Nos dê sabedoria e graça e me dê a unção do Espírito Santo para ministrar esta palavra com ousadia, com sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, seria até repetitivo nós falarmos do momento que nós estamos vivendo, porque eu acredito que todos os pregadores, os líderes, estão falando sobre isso e falam repetidamente do momento tão difícil que estamos vivendo aí, desde o ano passado, mês de março, essa pandemia que mudou a vida de muita gente. Alguns mudaram até para melhor. Pessoas que buscaram uma nova oportunidade. Aí eu me lembro de uma história de um grande sábio que estava com seu discípulo, passeando num lugarejo, e ele viu naquele lugarejo simples, uma casa muito simples, e o mestre sábio com seu discípulo, eles entraram em uma casa, e perceberam a simplicidade da casa, e a pobreza, o desânimo daqueles que ali viviam, e perguntou o mestre para o chefe da família: como que vocês sobrevivem aqui? Aí o senhor disse: olha, nós sobrevivemos graças a uma vaquinha que nós temos aqui, e essa vaquinha aqui nos dá o leite, e com o leite a gente se alimenta e faz uns queijinhos e a gente sobrevive. Aí, depois de algum tempo, o mestre saiu ali daquela casa com seu discípulo, afastou-se um pouco e disse ao seu discípulo: está vendo aquela vaquinha? Sim, estou vendo. Então você vai lá e empurra a vaquinha para que ela caia a ribanceira abaixo. O discípulo, sem entender, ele foi lá, um pouco contrariado, mas obediente, ele empurrou a vaca e a vaca foi para o brejo. Ribanceira abaixo, e a vaquinha morreu. E foram embora. Passados uns tempos, o discípulo voltou para aquele lugar sem o seu mestre. E ele viu aquele lugarejo pobre e percebeu que a casa estava diferente. O lugar estava diferente. Uma plantação bonita. E ele entrou na casa e viu a família animada. E ele perguntou, e ele chegou ali, e o dono da casa logo o reconheceu. Falou: eu lembro de você. Você esteve aqui alguns anos atrás, e logo depois que vocês saíram, coincidentemente a nossa vaquinha, que nos dava o leite, e que era o nosso sustento, a nossa vaquinha morreu.
E o discípulo, não falou nada, mas tudo bem. E perguntou, e agora, como que vocês sobrevivem? Aí ele disse, olha, a vaquinha morreu, e aí nós descobrimos que a terra era boa para plantar. Começamos a plantar, a terra começou a produzir bons frutos, nós vendemos os alimentos e estamos vivendo muito bem. Graças à vaquinha que morreu. Às vezes na nossa vida é necessário perder a nossa vaquinha. Às vezes a nossa fonte de confiança, achando que tudo vem dali. E muitas vezes numa crise dessa que nós estamos vivendo, nós começamos a buscar mais a Deus. E começamos a buscar novas alternativas. Tem um conhecido meu que produz álcool, tem uma usina. Nunca vendeu tanto álcool como agora. No lugar onde eu moro, pessoas começaram a se reinventar, investindo na área de delivery, vendendo, entregando alimentos em casa, entregam frutas, entregam compras de mercado, é pizza, é isso, é aquilo. Pessoas entenderam que não precisam mais trabalhar no escritório, pagar aluguel de uma sala com uma estrutura. Tem gente que está morando no litoral, em casa, tranquilo, e prestando serviço em Curitiba e em todo o Paraná. Tem gente que está morando em Miami e de lá trabalhando aqui. Muita gente está vivendo uma qualidade de vida. Eu tenho um genro que trabalha na BRF, a Sadia, e ele atravessava a cidade inteira para ir lá depois do Parque Barigui, todos os dias. E agora descobriram que não precisa mais ele fazer isso. Ele pode, com um computador, com uma boa câmera, trabalhar em casa. E está muito feliz. Uma qualidade de vida maior. Tanta gente foi se reinventando. Então, para muitos, esta vaquinha que foi para o brejo, o emprego que ele perdeu, isso foi uma oportunidade de abrir os seus horizontes, de buscar mais a Deus e depender mais de Deus. E milagres foram acontecendo. Olha que maravilha aqui, a igreja cheia. Quantas portas se fecharam por aí, mas a igreja aqui está de portas abertas. Hoje pela manhã nós vimos um batismo nas águas, pessoas se entregando a Cristo, e foram 59 pessoas neste ano aqui que se batizaram. Deus faz os seus milagres, e isto aparece no momento das dificuldades. Enquanto tudo parece muito bem, a vaquinha tranquila, a gente tomando leitinho, sem nenhum problema. E nós nos acomodamos, mas nós queremos que o mundo veja a glória do Senhor. Nós queremos que o mundo saiba que o Senhor é o nosso Deus. Irmãos, e esse texto bíblico fala sobre um momento de grande dificuldade, que sucedeu um momento de grande prosperidade. Pois Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Poucos pães e peixes, ele alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Que bênção! Aí é para glorificar a Deus, todo mundo feliz. Mas de repente Jesus ordenou aos discípulos: vão para o outro lado do mar. O mar da Galileia, que de fato é um lago, né? Lago de Genezaré. O pastor Itamar já esteve lá, que já mergulhou, nadou por lá. Enfim, eu não tive essa oportunidade ainda. Mas Jesus ordenou aos seus discípulos: entrem no barco e atravessem este mar para a região oeste. E os discípulos obedeceram Jesus. Só que Jesus não entrou no barco. Jesus ficou despedindo a multidão, e depois de despedir a multidão, ele não entrou no barco. Ele foi orar. Ele foi falar com Deus sozinho. Como é importante, não vou falar sobre a oração aqui,
Mas esse tempo a sós com o Pai, esse momento de exclusividade, sou eu e o meu Pai, o meu Deus. Tempo de ouvir a Ele, de tudo silenciar-se à volta e ouvir só a voz de Deus. O segredo de grandes vitórias, que são vistas por todos, está no nosso particular com Deus, na nossa oração. Às vezes a gente olha a vida de alguém, mas como pode ele fazer o que faz, chegar aonde chegou? Como é possível? Ele é tão limitado, não é tão capacitado assim. Mas a vitória é estabelecida lá no nosso pessoal com Deus. Amados, é assim que nós devemos fazer, imitar Jesus também nisso. Como eu gosto muitas vezes de viajar sozinho. Ninguém comigo, sem ninguém. Pego o carro e saio viajar. E ali eu coloco hinos, pregações. Eu grito, eu choro, eu sorrio. Meu tempo com Deus, eu amo isso. E faço muito isso, né? Estou na estrada, estou glorificando a Deus, estou ouvindo a Deus. Gosto de ter o meu tempo de oração também, pela madrugada, que faço isso há anos. Como é gostoso, nós e Deus. E Jesus estava fazendo isso. E os discípulos foram ordenados por Jesus que entrassem no barco e fossem adiante. E eles foram. E eles obedeceram ao Senhor Jesus. E isso, provavelmente no final da tarde, entraram no barco e de repente o vento contrário. E ele já estava cerca entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Um lago que não é tão grande assim, mas eles estavam ainda no meio do lago, lutando contra o vento contrário. Gente, o fato de nós obedecermos ao Senhor não nos isenta de termos contrariedades na nossa vida. Sim ou não? Não nos isenta de termos ventos contrários. Não quer dizer que tudo sopra ao nosso favor, no sentido de facilidade. Não é assim. E os discípulos tentando e não ia para frente. E na nossa vida, às vezes, parece que as coisas não vão para frente. A gente não é preguiçoso, levanta cedo, trabalha, se esforça, mas parece que a coisa não vai. Rema, luta. E temos experiência, de repente, em muitas áreas, como ali tinha pessoas experientes nessa questão de navegação, pescadores tinham ali, mas não ia para frente. E de repente você está numa situação dessa. Na área profissional você rema, não vai. O casamento não vai. A família não vai. Você tenta, aconselha, conversa e parece que não vai. Na área sentimental parece que não vai. As coisas travam. Se esforça. E os discípulos já estavam horas. Entraram no final da tarde, no cair da tarde. E já era cerca de 3 a 6 horas da manhã. E nada acontecia. E começa a vir o desespero por causa do cansaço. A exaustão começa a tomar conta. E de repente eles olham e vem alguém andando sobre as águas. E gritam, é um fantasma. E dentre alguns mitos, né, dos pescadores e tudo mais, quando viam um fantasma era sinal que a embarcação ia afundar. Então eles ficaram com medo. Eu estive internado esses dias e estava lá e o tempo todo entra médico, sai médico, espeta aqui, espeta ali. E de repente, na madrugada chega uma enfermeira. E quando eu olhei assim, gente, eu olhei, era uma galinha. Eu vi a enfermeira de bico. Era uma galinha perfeita, com penas e com cheiro ainda de galinha.
Falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Eu olhava, abria os olhos, me mexia ali, e era uma galinha que estava ali, aplicando, tentando achar a minha veia. E eu comecei a ver coisas absurdas. Não foi só essa experiência. Às vezes, isso acontece, e os discípulos estavam vendo um fantasma. Se eles viram um fantasma, por que eu não posso ver galinha? A gente começa a ficar meio perturbado. E os discípulos, nós vamos morrer, a coisa está feia, não avança. Gente, e olha o tempo que eles já estavam lutando. E chega uma hora que você vai desistindo. E muitas vezes é assim. A gente tem vontade de desistir de algumas coisas. Parece que não tem jeito, que não vai dar certo, que não avança. Bate o desânimo, bate o medo. Você começa a se sentir também sem valor algum. Para que eu sirvo? Para nada. E aí muitos começam a cair em depressão, e a depressão levando muitos ao suicídio. Esta é uma realidade. Jesus aparece e Pedro pergunta, se és tu, Senhor? Pois Jesus apareceu e disse, sou eu. Tem de bom ânimo, não tenha medo. E Pedro, mas se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Irmãos, olha a coragem de Pedro. Pois Jesus disse, vem. E ele teve coragem e foi. Quando Jesus fala para nós, sou eu, não temas, ele tem autoridade para falar isso. Se chega qualquer um outro e diz, fique tranquilo, não tenha medo. Ué, mas quem é você? Sei lá quem é. Mas ali falava um homem que já estava fazendo milagres, já tinha curado enfermos, um homem que já tinha multiplicado pães e peixes, alimentado uma multidão. E os discípulos já conheciam Jesus. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, reconhecemos a voz do Mestre, nós temos razão para não ter medo. A voz do Senhor Jesus ecoando naquele mar, no meio da noite, no meio do mar, naquela trevas intensa, mas a voz do Senhor Jesus era possível reconhecer. É possível reconhecermos a voz do Senhor no meio de toda essa turbulência, no meio dessa situação terrível no mundo. É possível nós reconhecermos a voz do Senhor. As ovelhas do Senhor reconhecem a voz do Senhor. E Pedro foi e começa a andar, sai do barco e começa a andar em direção ao Senhor Jesus. Isto é fé ou não é fé? Isto é coragem ou não é coragem? É coragem. No meio do vento da tempestade, sair do barco é sinal que ele acreditou em Jesus e foi em direção. Mas no caminho ele começou a sentir a força do vento. O vento batendo nas pernas, do corpo, fazendo o seu barulho certamente no meio do mar. E Pedro então teve medo e começou a afundar. Aí, puxa vida, aí aparece um Pedro sem fé. E a nossa vida às vezes é uma mistura de sentimentos. Um dia com muita coragem, com ânimo, outro dia acorda desanimado, triste. Um dia tem fé que é capaz de sair voando, outro dia quer se enterrar, quer se esconder de tudo. E na nossa vida é assim. A gente não sai voando o tempo todo. A gente não está a 1000 por hora todos os dias. Não está com a mesma paciência todos os dias. As circunstâncias externas começam a afetar a nossa vida. Mas o Senhor entende tudo isso. E o Senhor entendeu a questão de Pedro. E por isso
o Senhor não deixou ele morrer no meio do mar. Jesus estendeu as mãos e levantou Pedro e sai caminhando com Pedro, quem sabe abraçadinhos, e vão até o barco. Digam glória a Deus. Essa experiência de quem depende de Deus, de quem confia em Deus. E essa experiência que muitos de nós temos. Mas fulano de tal estava aqui esse tempo atrás pregando, evangelizando, liderando célula, ele era uma bênção. E hoje onde é que está? Aí que nós começamos a entender que nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos de pessoas. Pessoas que ajudam a animar. Vai, Pedrão, não desanime, não dê atenção para o vento, olhe para Jesus. Nós precisamos de irmãos que uns ajudem o outro. Eu estou com você, está aqui o meu braço, a minha mão para te levantar. Quem já jogou futebol, já teve no meio de torcida, como a torcida em volta pode fazer com que o jogador tenha uma motivação maior, um gás maior, tire força da onde não tem. E Deus deu dons à igreja, deu dons a você, para nós ajudarmos as outras pessoas que de repente estão vivendo o seu momento de desânimo, o seu momento de tristeza. É gente que de repente está remando, e as coisas não vão para frente. É gente que já teve a experiência de ver o milagre, e até mesmo ser usado por Deus para um milagre, mas hoje estão precisando de um milagre na sua vida. É gente que perdeu filho, que perdeu pai, que perdeu parente, que perdeu amigos, e que de repente está triste. E é admissível isso, que chorem. E é esse momento que a igreja precisa estar junto com essas pessoas. Conto uma historiazinha de uma criança que estava se afogando. Caiu na piscina. E de repente um grupo de irmãos ali olhando aquilo começaram a orar. Deus, envia um anjo. Envia um anjo para salvar essa criança. E quando a mãe viu o filhinho na piscina, a mãe pegou e se jogou mesmo sem saber nadar, se virou e salvou a criança. E é isso que precisa acontecer. Temos que orar. Mas o amor nos leva a ter atitudes corajosas. Nos leva a nos jogarmos nas águas e salvar aqueles que estão afundando. Ali Jesus chamou a Pedro, Pedro afundou e Jesus levanta. E os outros discípulos estavam no barco, assistindo tudo aquilo. Mas irmãos, o Espírito Santo está conosco. E Ele nos impulsiona a entrarmos em cena, a sermos instrumentos de milagres na vida de outras pessoas. Aleluia! Precisamos ser instrumentos para ajudar pessoas a andar sobre as águas. Aleluia! A salvar aquelas que estão se afundando. Deus quer que você seja agente de milagres. Jesus, enquanto estava aqui, Ele fez. E depois Ele disse, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo, o Consolador, venha. E o Consolador veio, e Ele está conosco. Não condene aqueles que de repente estão com medo, desanimados, mas sejam a gente como Jesus. Vem, Pedro, tem essa experiência do milagre, andar sobre as águas. E o vento, fique tranquilo, eu tenho poder sobre os ventos, porque logo Ele acalmou o vento e tempestade, e tudo virou paz. Fique em pé neste momento. Meus amados, esse texto nos leva a refletirmos sobre tantas coisas importantes. Mas eu quero que você guarde esta palavra. Jesus disse, sou eu. Tenha bom ânimo, não tenha medo. Jesus não estava dizendo, não está acontecendo nada, o vento não existe,
Nada. Vocês não trabalharam nada, vocês não sabem remar coisa nenhuma. Jesus repreende depois a falta de fé. Porque Jesus estava querendo também se referir que eles precisavam manter-se firmes na fé, porque viria tempestades maiores. Gente iria ser sacrificada, morto à espada, decapitado, outras tempestades, outros ventos contrários. E eles precisavam ter fé. Mas o Senhor está aqui falando com você. Sou eu. Qual é o vento contrário? Qual é a necessidade que você tem? Você consegue ouvir a voz dele? Se não, busque isso. Ouvir a voz de Deus no meio da escuridão, no meio do barulho das águas. Quem sabe arrebentando tudo, quem já viu uma tempestade, um furacão, sabe como é que é isso. Mas no meio de tudo isso é possível ouvir a voz do Senhor. Sou eu que multiplico pães, sou o provedor, eu sou o protetor, e você é meu. Mesmo no teu cansaço, no teu desânimo, Ele entende e Ele te ajuda. Quando você não consegue andar, Ele te carrega no colo. Se você não consegue nadar, Ele caminha com você sobre as águas. Eu quero orar por vocês. Qual o milagre que você está precisando? Quem sabe você já cansou, já desistiu. Eu quero orar por você. Quero orar por cura. Você que está doente, creia na cura. Eu sou alguém que experimentou cura divina. A minha família experimentou, contei a história da minha mãe. E Deus já se manifestou muito através do ministério que Ele confiou para a gente. Muita cura divina. Deus conhece a tua história. Talvez é a cura que você precisa. Talvez é um milagre na família. Talvez é um milagre na área profissional. Eu era um aprendiz. Eu trabalhava, era um metalúrgico, ferramenteiro. Eu trabalhava numa empresa multinacional. E um dia, um menino de 15 anos trabalhando, com a idade de 15 anos, eu vendo uns engenheiros alemães discutindo sobre um problema que estava lá num determinado equipamento, não tinha solução. E eu falei: Deus, o Senhor sabe todas as coisas, qual é a solução para esse negócio? E eu fui lá, me meti na conversa dos engenheiros, tudo, e dei a minha opinião, porque Deus tinha me dado esse entendimento, e foi a solução. E com 15 anos eu já era profissional na área que eu trabalhava. Já era registrado profissional ferramenteiro, e ainda estava na condição, cheguei na condição de aprendiz há pouco tempo. Eu quero dizer, Deus conhece de tudo. É de mecânica, de padaria, ferramentaria. Deus conhece de engenharia, sabe tudo. Talvez a área profissional tua está travada. E Deus quer te dar uma graça, uma direção extraordinária. Qual o milagre que você precisa? Eu quero orar. Meu Deus e meu Pai, o Senhor está aqui. Nós podemos ouvir a Tua voz. Podemos sentir a Tua presença. Sentir o Teu mover neste lugar. Vem, Espírito Santo. Deus, comece a agir nas mentes, nos corações, nos corpos. O barulho das águas, da tempestade, isso não se compara à Tua voz. A Tua voz nos traz segurança, coragem, nos impele a fazermos coisas absurdas aos olhos dos outros, o qual nós chamamos de fé. Chamar a existência aquilo que não existe, isso é loucura para aqueles que não têm fé. Comece a se mover. Nós queremos um milagre, a cura divina, a libertação. Todas as enfermidades, as dores, saiam em nome de Jesus.
queremos a bênção na área familiar, queremos a restauração desta família, a bênção sentimental, a bênção para a área profissional. Meu Deus, nós queremos assumir posições de lideranças em todas as áreas, ó meu Pai. Queremos que essas sejam dirigidas por homens e mulheres que te amam, que se submetem ao Senhor. Queremos que o teu reino seja estabelecido, esse reino de justiça, esse reino de amor. Em nome de Jesus, repreendemos toda força do mal, toda força das trevas, nós repreendemos em nome de Jesus. Sejam curados, abençoados, recebam um milagre, em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos e diga: eu recebo um milagre em minha vida. Eu declaro que sou livre, eu estou curado, abençoado, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Muito obrigado a todos vocês. Eu sei